Viva, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira. Hoje vou falar novamente de VBA, continuando o Object Range. Num tutorial anterior mostrei-vos como selecionarem células, hoje vou mostrar como selecionar linhas e colunas. Então, sem mais demoras, vou passar para o Visual Basic Editor, VBE, e no VBE vou trabalhar aqui na Immediate Window novamente, e se quem não tem, podem aceder ao menu View e tem aqui a opção Immediate Window. E aqui é que eu vou então criar as minhas linhas de código para vermos então o que está selecionado. Muito bem, começando com a seleção de uma coluna. Se eu quiser selecionar uma coluna inteira, tenho aqui o Object Range e basicamente colocamos a indicação da coluna desta forma para selecionarmos toda a coluna B. Select, Enter, e temos então a coluna B toda selecionada. Se eu quiser, por exemplo, selecionar uma linha, basta trocar a referência da coluna por uma referência de linha, por exemplo, 5, 5, linha 5, Select, e temos então toda a linha selecionada. Agora, se eu quiser selecionar, por exemplo, um conjunto de colunas separadas, por exemplo, temos toda a coluna A, por exemplo, toda a coluna C, por exemplo, e toda a coluna D, pode ser, por exemplo. Ok? Então temos AA, CC, DD. Só aspas a abrir, só aspas a fechar e vírgula para separar. E então temos as três colunas selecionadas. Bom, o mesmo processo é feito para as linhas, ou seja, se eu quiser, por exemplo, a linha 6, por exemplo, a linha 8, por exemplo, e a linha 10, por exemplo, ou seja, as linhas intercaladas. Select, para confirmar a linha de código, linha 6, linha 8 e linha 10 selecionada. Então, agora, podemos fazer o processo com um conceito um bocadinho diferente, que é, dentro do objeto range, usarmos a propriedade ou objeto columns para selecionar linhas ou colunas. Então, por exemplo, temos o método, aliás, o objeto range, e dentro deste objeto range temos o objeto columns, ok? E nas colunas nós vamos referenciar a coluna pelo seu índice, ou seja, coluna 1, por exemplo, e coluna 3, ou seja, columns novamente, e a coluna 3. Fechamos os parênteses para o range e temos então depois o método select. E então estou a selecionar todas as colunas desde a coluna 1 até à coluna 3. Tal e qual como existe para as colunas, também temos o objeto rows, para selecionar um conjunto de linhas, ou seja, rows da linha 1 até à linha 5, por exemplo, rows 5. E então temos selecionado tudo desde a linha 1 até à linha 5. Aí está, mais um mini tutorial, hoje com exemplos de VBA para selecionar linhas e colunas. Espero que tenham gostado, se assim coloquem um like, subscrevam o canal e não se esqueçam de praticar, e nós vemos em breve num próximo vídeo.